Glória a Deus, que eu diminua e ele cresça em nome de Jesus. Se for para mim, tá maravilhoso. Agora, Jesus merece mais aplausos, com a boca aberta, glorificando o nome dele. Amém, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Coloca a mão no seu coração e fala assim: a unção de superação sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Sabe por quê? Porque pessoa curada cura outras pessoas. Assenta no seu lugar, no poder do nome de Jesus. Pastor Jerônimo falou aqui, né, sobre a consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, de nome, como que tem valor. Lembrando que a medicina é um dom dado por Deus, então não é pecado você procurar um psicólogo, não. Mas hoje nós estamos diante do médico dos médicos. Talvez você se encontre num quadro que não há saída, mas eu quero te declarar nessa noite que da mesma forma que você entrou aqui, não vai ser a mesma forma que você vai sair. A unção de superação vai entrar dentro da sua vida no poder do nome de Jesus. Outro assunto que o pastor Jerônimo falou sobre o Instagram. Eu falo que o meu Instagram é minha igreja. Ali eu prego, eu ganho almas. E às vezes a gente pensa assim: eu não vou falar não, eu sou muito tímido. Começa tímido, que Deus vai te aperfeiçoando. Eu comecei muito tímida. E sabe qual a matemática que eu fiz? Se todos os dias eu alcançar uma alma, no final do ano são 365 almas transformadas. Tá? Às vezes você pensa assim: eu tenho uma visualização ali nos meus stories só de 50 pessoas. Gente, 50 pessoas é uma sala de aula. Então usa como ferramenta no poder do nome de Jesus. E essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas e eu fiz uma pergunta lá. Eu perguntei assim: qual pior tragédia a ser superada? E em 185 mil pessoas respondendo, teve vários tipos de tragédias, várias, de coisas assim que você, às vezes você nem imagina. Mas teve algumas que se repetiram muitas vezes, inúmeras vezes. E na minha opinião também são as piores tragédias. E daquelas tragédias que as pessoas trouxeram ali, eu pensei 4 das piores tragédias a serem superadas. Piores tragédias que quando uma pessoa ela é comprometida com aquilo, ela tem dificuldade de voltar a sonhar, voltar a caminhar, de ressuscitar, né, todos os dias. E dessas tragédias que foram citadas ali, essas 4 são a dor do luto, a dor do desprezo do cônjuge, a enfermidade mortal, você recebeu uma notícia de uma enfermidade mortal, e a miséria. Essas 4 tragédias são as mais difíceis que o ser humano pode superar. E a primeira delas eu falo com propriedade e autoridade nesse altar, que é a dor do luto. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, todo mundo já sofreu a dor do luto, todo mundo. Ou perdeu uma avó, um avô, um primo, um tio, assim como eu, um amigo. Eu já perdi muitas pessoas, eu enterrei essas pessoas, sepultei essas pessoas. Mas a dor de sepultar um filho, uma mãe não merecia sepultar um filho, eu só sei disso. Uma mãe não está preparada para devolver aos céus um filho. E eu sofri essa dor por algumas vezes, por filhos que não nasceram de aborto, por filho que nasceu e com 3 dias de vida ele faleceu. Então todo um projeto de um sonho, enxovalzinho, bercinho, tudo aquilo que eu planejei uma vida viver com aquela criança, foi interrompida ali com 3 dias de vida. Eu não pude ouvir aquela criança me chamar de mãe, eu não pude conduzir aquela criança aos primeiros passos. Aquele momento de dor é crucial na vida de uma pessoa. Eu também devolvi aos céus uma filha de 22 anos, uma jovem, cheia de saúde, cheia de sonhos. Através de um acidente de moto, aquele sonho foi interrompido, aquela vida foi interrompida, e uma dor imensurável, que até hoje eu não consigo achar uma palavra que consiga mensurar a dor de perder um filho. Uma dor profunda. E pior, viver com luto é algo que é todo dia. Tem pessoas que falam assim: o luto passa. Não passa,
porque quem perde, perde para sempre. Vai passar anos e anos, eu vou pensar no Davi, vai passar anos e anos, eu vou lembrar da Júlia. Todos os dias da minha vida, eu preciso ressuscitar. Eu preciso de quê? Ressuscitar. E muitas pessoas estão mortas por causa que perdeu alguém que ama. Sepultou uma mãe, um filho, um marido e deixou de sonhar. Deixou de se cuidar. Deixou de fazer aquilo que fazia antes. Hoje é incrível que eu falei algo que Deus trouxe eu para falar aqui. E a gente pensa assim, algo tão simples, mas está tocando em corações. Você que perdeu uma pessoa que você ama, você é uma mãe que perdeu um filho, continue amando o outro filho da mesma maneira que você amava aquele que partiu, porque esse filho merece ser amado. Faça as mesmas receitas. Cuida de quem está do seu lado, porque quem partiu já está com o Senhor e um dia nós vamos encontrar na eternidade. Amém? Então a primeira tragédia difícil de ser superada é a dor do luto. A segunda tragédia difícil de ser superada é o desprezo de um cônjuge. Meus irmãos, você está do lado de uma pessoa que deveria te apoiar nos seus momentos de dor, estar do seu lado, te levantar no seu momento de sofrimento, ser usada para te humilhar, para te desprezar, para te levar a zero, deve ser muito difícil. É muito difícil de superar essa dor. No momento que você mais precisa do seu cônjuge, ele ter simplesmente um desprezo para te dar. E eu sempre exalto isso na vida do meu marido, porque nos meus momentos de dor, de dificuldade, ele sempre esteve ali do meu lado, e eu sei valorizar isso nele. Nos meus momentos de luto, quantas vezes eu não queria nem levantar da cama, ele vinha lá e falava, vamos levantar, você é mais forte do que esse problema. Ele orava por mim, ele punha a mão na minha cabeça, você é forte, levanta. E eu quero também trazer algo que para mim hoje, na situação que eu estou vivendo, faz tanta diferença de uma mulher, e que os maridos também possam aprender. Eu acabei de ter neném, tem 6 meses. As mulheres aí sabem, o puerpério. O pastor Faiter falou hoje, eu nem sei o que é isso, vou te falar, puerpério é o pós-parto. É aqueles 60 dias crucial da mulher, em que os hormônios delas estão todos embaralhados. Aquele momento que ela está num dilema contra o seu próprio corpo físico, uma privação de sono, por causa do cuidado do bebê. E quando o cônjuge, ele é uma pessoa que não despreza as emoções dessa mulher, ele é muito valorizado. E eu estava lembrando essa madrugada, porque a Liz, ela gosta de acordar 3 horas da manhã, ela é da oração. 3 horas ela acorda para mamar. E eu acordo bem devagarzinho para não acordar o Jerônimo, que ela ainda está no bercinho do meu lado da minha cama. E eu acordo bem devagarzinho para não acordar ele, coloco a chupeta na boca dela para confundir e vou preparar a mamadeira. Quando eu estou fazendo isso, eu acho que ele ouve um movimento, ele vai lá, pega a Liz no colo, segura ela, embala ela enquanto eu estou preparando. Eu sento na cadeira para dar mamadeira, ele me dá a Liz e ele cobre os meus pés para mim não sentir frio. Sabe, eu nunca vou esquecer da participação do meu marido no puerpério. Todo mundo aqui acha que eu tenho uma equipe de babá, né? Quem acha que eu tenho babá aqui? Levanta a mão, pode ser sincero. Eu não tenho babá. Minha rede de apoio é meu marido. Então, quando você entende o valor de um apoio emocional no momento de dor, você não despreza quem está do seu lado. E eu falo assim também para as mulheres. Quantos maridos aqui ou estão desempregados ou já passaram por um desemprego, e a mulher, em vez de ser o equilíbrio, ela começa a falar, olha, está faltando as coisas dentro de casa, eu não aguento mais ser o homem dessa casa, ser a provedora dessa casa. Agradeça a Deus, porque Deus está te dando uma unção de provedora. Então, a segunda pior tragédia a ser superada é o desprezo de um cônjuge num momento de dor, num momento de luta, num momento que você precisa de um apoio emocional. A terceira pior tragédia de ser superada é uma enfermidade mortal. Ou uma enfermidade, a gente aqui hoje está saudável.
Eu sempre agradeço todos os dias pela minha saúde. Meu Deus do céu, se eu adoeço com qualquer coisinha, a casa para. Então é tão bom a gente ter saúde. Agora, a pessoa que recebe um diagnóstico médico, do dia para a noite, ela tem que todo dia, praticamente toda semana, ir em médico, especialistas, às vezes dores, não dorme à noite. Como deve ser difícil receber uma notícia de uma enfermidade mortal. E é muito difícil superar uma dor dessa, de ter uma enfermidade te incomodando todos os dias. Olha como que esse altar estava cheio, meus irmãos. Olha como ele estava cheio de pessoas enfermas. Mas eu já declaro que você vai voltar para sua casa curado, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Veja só. A quarta tragédia difícil de ser superada é a miséria. Ali no Instagram eles colocaram vida financeira, que engloba tudo. Mas gente, a miséria, a fome dói. A necessidade dói. Quando você tem um projeto de comprar alguma coisa e não tem dinheiro na conta, não tem dinheiro para suprir aquela necessidade. Quantos pais de família hoje estão vivendo isso, do filho pedir uma comida e não ter o que comer dentro de casa? Uma esposa que faz o papel de pai dentro de casa, o filho pedir algo para comer e você não poder comprar para ele. A miséria, ela é muito difícil de ser superada. Basta dar uma voltinha aí no centro de Belo Horizonte, o tanto de mendigo que está. Vocês perceberam o quanto que dobrou o número de mendigo depois da pandemia? Quantas pessoas, empresários foram levados à miséria? Como superar essa dor? Como superar? Se um dia a pessoa tinha um carro, uma casa, ela foi perdendo tudo, como supera isso? Mas eu quero te dizer, a superação, ela é um dom dado por Deus. Todo sofrimento, ele tem um início, mas todo sofrimento, ele tem um fim. E eu quero declarar nesse altar, essa noite, que esse sofrimento na sua vida, Deus está colocando um ponto final. Deus está cessando essa dor. Deus vai te forjar com uma unção de superação nessa noite, no poder do nome de Jesus. Um livro que para mim, na minha opinião, deveria ser chamado livro da superação é o livro de Jó. E eu fiz questão de montar esse cenário aqui, para ser bem didática. Talvez você não vai lembrar das palavras que eu vou dizer, mas essa cena você vai sempre lembrar, trazer na sua memória e lembrar o que Deus fez na vida de Jó. O livro de Jó, que tem 42 capítulos, ele começa contando quem era Jó. Jó era um homem bem-sucedido, o homem mais rico do Oriente, dono de fazendas, de gados, tinha vários empregados, dava emprego para muitas pessoas, um homem bem casado. Jó, ele tinha 10 filhos, vendia saúde, cheio de relacionamentos de amigos, mas o mesmo livro de Jó vai contar que Jó sofreu as 4 piores tragédias que um ser humano pode viver e difícil de ser superada, que são as 4 tragédias que nós citamos aqui. Jó, ele sofre a dor do luto, quando a Bíblia diz que no mesmo dia, quanto tempo que foi? No mesmo dia, ele sepultou seus 10 filhos. Teve uma ventania onde que os filhos dele estavam naquela casa, e naquele mesmo momento, os seus 10 filhos morreram. Meus irmãos, eu falei da dor de perder um filho. E não foi de uma só vez, eu perdi depois de 4 anos. Sabe quando você dá tempo de respirar? Jó, naquele mesmo dia, eu não consigo imaginar a dor dele, de ver 10 caixões na sua frente, ele sepultando ao mesmo tempo os seus 10 filhos. Jó, ele, além de sepultar os seus 10 filhos, a Bíblia fala que ele perde toda a sua riqueza. Tudo que ele tinha, o gado que ele tinha, as fazendas que ele tinha, os empregados que ele tinha, ele se torna o homem mais pobre do Oriente. Do homem mais rico ao homem mais pobre do Oriente. Uma escassez.
A Bíblia também diz no livro de Jó, que Jó, ele é tomado por uma enfermidade, e o seu corpo, ele abre um monte de tumores com feridas, a ponto de Jó ficar coçando o seu corpo com casco de telha, o corpo completamente tomado por uma enfermidade. E veja só, nesse cenário de Jó, com seus 10 filhos mortos, pobre, miserável, sem a saúde dele agora, o que não bastava, a esposa dele, que deveria estar do seu lado, vira para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa a sua vida e morre. Você vale mais morto do que vivo. Olha que miséria de vida, que tragédia de vida. Jó, ele vai ao pó. Tá ruim o cenário de Jó, não tá? Mas podia piorar muito mais. A Bíblia fala também que os amigos de Jó pegam Jó e levam ele para a entrada da cidade, no lixão, e coloca Jó lá dentro do lixão. Ele fedia tanto que ninguém suportava ficar perto dele por causa das suas feridas. Lá no lixão, onde só tinha urubu, ratos, escorpiões, onde tinha lixo, resto de comida, onde não valia mais nada, ele foi declarado um lixo. Jó, ele é colocado dentro do lixão, aonde não tinha mais expectativa de vida. O que resta para Jó? Só morrer. Já jogou no lixo, agora é só morrer e enterrar. Porém Jó, ele recebe de Deus uma unção. Diga comigo, a unção de superação. Dentro de Jó existia algo que está dentro de você, que é uma fé sobrenatural. Ele estava num cenário onde ninguém acreditava mais nele. Urubu, lixo, rato, resto de comida. Ele com seus 10 filhos mortos, pobre agora, a corpo tomado de enfermidade. A esposa dele não queria saber mais dele. Mas nesse cenário, Deus abre a visão espiritual dele, e quando ele olha para o seu lado, ele vê uma árvore cortada. Quando ele olha para aquela árvore cortada, ele vê que ela não tem galho, ele vê que ela não tem folhas, ele vê que ela não tem frutos. Aparentemente essa árvore está morta. Uma árvore cortada. E eu acredito que Jó, olhando para aquela árvore, ele fala: eu estou igualzinho a essa árvore. Eu não tenho galhos, eu não tenho folhas, eu não tenho frutos. Eu sou uma árvore cortada. Mas Jó, ele já tinha experimentado ser um provocador de milagres. Quando ele viu os seus 10 filhos mortos, ele falou: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando o seu corpo é tomado por tumores, ele fala: mesmo que Deus me mate, nele confiarei. As pessoas olhando para esse cenário e dizendo que homem triste, ele fala: perante Deus até a tristeza salta de alegria. Os amigos dele dizendo: vai pro lixão, fica para baixo. Ele diz assim: se alguém disser para mim para baixo, eu grito bem alto. Eu grito bem alto. Pra cima. Jó era um provocador de milagres. E ele agora senta no seu lugar, ali naquele cenário, ele já sabendo qual que era a chave. Ele olha para aquela árvore cortada. Ele olha para quê? Ele olha para quê, igreja? Árvore cortada, sem galhos, sem frutos, sem folhas. Ele olha para ele e fala assim: essa árvore está cortada, mas eu vou escrever agora Jó 14, do 7 ao 9. Eu vou escrever algo que daqui a alguns anos a pastora Nina Silveira vai trazer no altar do Templo dos Anjos e vai mudar o cenário de muitas pessoas. Por quê?
porque assim como há esperança para a árvore cortada, assim há esperança para o meu futuro, pois mesmo estando a árvore cortada, ainda ela se renovará, e a árvore cortada não cessarão os seus rebentos e os seus frutos. Se a árvore cortada envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos, folhas, frutos, como uma planta nova. Ei, você que está de pé, eu quero profetizar na sua vida a esperança para o seu futuro. Ainda que você esteja como essa árvore cortada, há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua vida profissional, há esperança para o seu ministério. Deus te trouxe aqui para dizer para você: há esperança para você. Ei, assenta no seu lugar. Assenta no seu lugar, porque eu estou tomada por uma presença de Deus. Eu quero que essa mesma presença, ela inunde o seu ser agora. Eu quero repetir essa cena, presta atenção comigo. Jó, ele está num cenário onde ninguém acredita. Talvez você está nesse cenário que ninguém acredita em você, no meio do lixão. Assim como essa árvore cortada, ele não tem tronco, ele não tem folhas, ele não tem fruto, mas ele tem algo dentro dele, uma unção de provocador de milagres, uma unção de superação. E ele escreve um versículo que vai mudar a história da sua vida, porque há esperança para você, assim como há esperança para a árvore cortada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Templo dos Anjos, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô Fighter, tem aquele Benegripe aí? Meu Deus do céu, eu não quero ficar gripada não. Presta atenção. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Há um mover no mundo espiritual. Deus está virando uma chave no mundo espiritual. Quando Jó, ali naquele cenário do lixão, onde ninguém dava nada para ele, pobre, com seus 10 filhos mortos, a mulher mandando ele se matar, todo tomado de enfermidade, ele escreve Jó 14, do 7 ao 9, e nós, igreja, vamos orar esse versículo aqui agora, com tomada de uma força, de uma fé, de uma presença. Eu sei que Deus está falando com Jó aqui, eu sei que Deus está falando com árvore cortada aqui. Você não é aquilo que as pessoas estão apontando para você, você é aquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Meu Deus, meu Deus. Ei, vamos lá, mas não vamos fazer como florzinha de Jesus não, tá? O cenário pode ser árvore cortada, mas a fé de um provocador de milagres. A chance de você ser um provocador de milagres não é quando você está lá na praia tomando uma água de coco, não. A oportunidade de você ser um provocador de milagres é num cenário igual Jó estava. Ninguém acreditava nele, uma árvore cortada. Só que Deus está mudando o seu cenário aqui, ó. Vamos lá bem forte, igreja. Porque é assim como assim a esperança para o meu futuro. Pois mesmo estando a árvore cortada, ainda ela se renovará. E a árvore cortada não serão os seus rebentos e os seus frutos. Se a árvore cortada envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, folhas e frutos, como uma planta nova. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá glória, dá glória. Oh! Ei, há uma unção sobre a sua vida. Pastor, eu posso repetir de novo? Isso tem que entrar no seu espírito. Depois de hoje, isso vai fazer tanta diferença na sua vida, que eu até falei hoje cedo, tira uma foto depois, coloca ele num lugar de destaque.
essa semana posta ele todos os dias, porque isso vai fazer uma diferença na sua vida muito grande no poder do nome de Jesus. Vamos orar mais forte ainda. Deixa Belo Horizonte ouvir a sua voz, lendo e orando esse versículo em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Porque assim como há esperança para a árvore cortada, assim há esperança para o meu futuro. Pois mesmo estando a árvore cortada, ainda ela se renovará, e a árvore cortada não cessarão os seus rebentos e os seus frutos. Se a árvore cortada envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, folhas e frutos, como uma planta nova. Bate na mão de 3 e fala assim: há esperança para você, meu irmão. Há esperança para você, minha irmã. Há esperança para o seu futuro. Oh, aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer um ato profético. Fala assim: ato profético é oração. Assenta no seu lugar. Tem igreja viva aqui? Eu vou falar após o toque do chofar. Eu vou falar assim: e a sua vida a partir de hoje, igreja, você vai levantar bem na fúria de uma leoa parida e vai dizer: há esperança para o meu futuro. Amém? Olha só que chave que você está virando essa noite na sua vida, hein? Tem igreja viva aí? Então faz um movimento que você está vivo. Dá um glória a Deus ao toque do chofar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja viva. Quem é você a partir de hoje? Há esperança para o meu futuro. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus e receba essa unção em nome de Jesus. Fecha os olhos, bata palmas e dá glória. Fecha os olhos, dá glória a Deus à igreja. E receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Vamos lá, igreja. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levanta as mãos. Só os vivos, vamos lá. Forte. Vamos lá, igreja. Mais forte. Igreja forte. Aleluia, aleluia. Só os salvos. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Forte.